Ó, é o seguinte, nosso Café com a Nádia hoje a gente vai falar de um setup para começar sem gastar muito, sem muito investimento. Eu sou a Nádia Schwing, locutora publicitária, especialista em locução natural e conversada, e eu ajudo pessoas e marcas a se conectarem mais com a voz. Esse é Café com a Nádia e nós vamos entrevistar o Jefferson Portilho, meu marido antes de tudo, mas meu diretor, meu produtor, meu técnico, meu engenheiro de som, é o cara que cuida da qualidade do meu áudio, é o cara que cuida dos equipamentos, que entende de tudo, porque eu sou, tipo, zero à esquerda em equipamentos, mas eu gosto, só que assim, gente, já que ele faz, eu gosto que ele faça e eu não fico querendo saber mais que ele, enfim, eu deixo pra ele, Sim. tá? E aí, Jeff, é o seguinte, vamos começar já falando de que... Por que dá pra começar com pouco? Porque as pessoas têm uma noção que a gente tem que começar gastando muito. Na verdade, comprando o melhor microfone. dá pra começar sem ter nada. Por quê? Porque você pode fazer uma pequena parceria com quem tem e vocês se ajudam, entendeu? mesmo. Lógico que, pra você fazer um curso, você vai precisar investir. E aí você vai precisar dar um jeito. Isso é fato, Sim. não tem como correr disso. Agora, equipamentos, a gente fala, cara, não tem, procura quem tem. Procura um investidor, né? A gente já deu essa dica aqui. A gente ouviu até isso numa mentoria. A menina falou assim que ela usou isso. Ela também tipo, tem um curso e tal. Ela falou assim, eu falei para os meus alunos, isso no dia de abertura do lançamento dela, que os alunos estavam assim, naquela época, no início da pandemia, estava todo mundo preocupado. E ela falou, você pode chegar numa pessoa e falar para ele assim, olha, eu tô querendo participar de um projeto, eu tenho umas ideias muito legais e tal, tem uma possibilidade de ganho, só que eu preciso de um investidor. Só que você não precisa entrar com grana, você só precisa entrar com o seu cartão. E esse investimento eu vou te pagar e ainda vou te dar uma parte do meu lucro, que no caso é do serviço que você vai prestar. E aí, explicando de uma maneira que não é dinheiro emprestado, ele vai entrar no negócio, então ele vai ganhar também do seu faturamento. Então tem várias maneiras, isso é uma das maneiras de fazer. E com isso ela acabou tendo várias matrículas de pessoas que não pensaram nisso, arrumaram de primo, de amigo, de parente, do tio, da tia. Porque, cara, A mãe. não é um gasto. Se fosse para comprar uma roupa, comprar Um sei lá, tênis. sabe? Mas é investimento em você, ainda mais em momentos que estamos passando, que é complicado. As possibilidades estão aí, então você tem que agarrar. Sim. E agora falando de equipamento, né? Voltando nessa de equipamento. E deixa eu só fazer uma observação. Com relação a essa questão da parceria, não é só buscar um investidor. Você pode buscar uma rádio comunitária na sua cidade que tenha um estúdio. Você pode buscar uma rádio na cidade, um estúdio de banda, um amigo que tenha equipamento, que já tenha microfone, que já tenha uma sala tratada. Você pode buscar parcerias e você pode pagar comissão para essa pessoa. Então, nesse caso, você não precisaria ter equipamento assim de cara. Você pode começar a trabalhar, ganhar um dinheiro e a voz se pagar. Que isso é um grande negócio. E outra, para alugar um estúdio não é caro, cara. Tem lugares que é super barato. Aqui em Floripa, tem estúdios grandes que alugam a R$80 a hora se você negociar. Então, vamos supor que você feche trabalhos de R$200 acima. Não, fecha mais, né, amor? Você fecha 2, 3, você pode fechar 1 hora por dia com o cara. Ou então 3 vezes por semana. E aí você vai lá, você paga R$80, mas você ganhou 200. Exatamente. Cara, você começou e você vai ter um som nível profissional. Você pode ir lá gravar seu demo, fazer a parceria com ele, apresentar como se fosse a sua qualidade, porque você vai gravar sempre lá, entendeu? E isso, pelo menos em cidade grande, tem mais. Em cidade pequena já é mais difícil, né? Mas, por exemplo, na minha cidade, Alta Floresta... Toda cidade tem uma rádio, gente. 70 mil habitantes. Hoje, na época, tinha 50, 60. Cara, eu tinha amigo DJ que tinha estúdio. Ele gravava, de forma mais profissional do que eu, pra rádios, pra coisas maiores. Gente, e era muito barato, não é? Eu tô falando R$80 numa capital. Se você for num cara desse, às vezes é R$30. Mas toda cidade vai ter um DJ, toda cidade vai ter alguém que faz festa e faz evento, que tem um estúdio, tem uma banda, toda cidade vai ter uma rádio comunitária, pelo menos, ou uma rádio que AM, enfim, vai ter alguma oportunidade para você locar, para você fazer parceria, enfim, tá? E é isso.
Então, assim, não pode ser empecilho, cara. É pensar na solução. Não pode ficar assim, eu não tenho dinheiro. Ai, a vida tá uma merda. Ai, eu perdi meu emprego. Ai, eu não tenho dinheiro nem pra ir ali na esquina comprar um pão. Se você ficar pensando só no problema, você não vai pensar na solução. Exatamente. E aí não vai aparecer nada pra você. Não vai aparecer nada na sua cabeça que ilumina esse momento que você tá passando. Então é agarrar isso e pensar, cara, o que eu posso fazer pra virar esse jogo? O que eu posso fazer pra conseguir essa grana pra comprar um microfone? Quantos trabalhos eu preciso fazer? Corre atrás desses trabalhos. Né? Corre atrás desses estúdios, lista. Tem uma aluna nossa que listou todos os estúdios da cidade. Exatamente. Todas as possibilidades. Ela entrou em contato com todos. com o outro, a conseguir um cara. Então, assim, é só querer. Não é só uma aluna, tem vários alunos que fizeram isso. Sim, tem vários que fizeram. Eu participei da história. Então, assim, cara, às vezes é desculpa que você tá dando pra você mesmo, entendeu? Então você tem que parar pra pensar se isso não é só uma desculpa ou se realmente você tá com um problema que, meu Deus, o mundo vai acabar. Que é difícil. Normalmente os problemas são disfarçados de solução. Ele vai te fazer crescer, ele vai te fazer ser melhor, né? E sabe o que acontece? Você trava. Isso é uma trava. Isso é uma trava. Você fica colocando desculpa no equipamento pra você não ir pra frente. Isso acaba travando você. Você fica dando desculpa pra você mesmo pra não fazer. Ah, mas eu não tenho equipamento. Vou dar um exemplo. Ah, mas eu não tenho microfone. Da outra vez que a gente fez live, a gente tinha um webcam. E agora vocês podem notar que a qualidade tá um pouco melhor, né? Imagina se a gente fosse esperar ter essa câmera pra começar a fazer vídeo. Não, jamais a gente ia... Pra começar a fazer live? Jamais, gente. Se você olhar os conteúdos, a gente vai postar muito, porque tem muito conteúdo ainda que foi gravado em live. Mas assim, imagine se a gente fosse esperar chegar o microfone top pra gente começar. É uma diferença gritante. Então, assim, você não pode esperar, você tem que fazer com o que você tem. E você vai investindo, vai melhorando conforme você pode. Feito é melhor que perfeito, gente. Cara, a gente demorou 6 aanos, quase 7 anos pra comprar o Neumann. A gente demorou, a vida inteira pra comprar o Neumann. 6 anos. E por que comprar no primeiro ano? Por que sair gastando igual louco? Começa com o que você pode, com o que você tem, do jeito que você consegue. Mas não deixa isso te parar, né? Não deixa isso te travar. Acontece com a gente, acontece com todo mundo. Mas a gente tem que ter a consciência e ver isso acontecer, porque senão a gente vai fazer isso com tudo e não vai fazer nada. Só que também é o seguinte, você não pode daí, tá bom desse jeito, não vou investir mais. Não, você já tem que ter em mente o seguinte, ganhou seus primeiros dinheiro, já tira um percentual para guardar, para reinvestir no seu estúdio, para reinvestir no seu equipamento, para melhorar. Não conseguiu agora? Vai mês que vem, vai no outro mês e vai investindo para você cada vez mais agregando valor no teu trabalho. E outra coisa, a sua meta, como a gente colocou lá, a sua primeira meta, a meta de todo cara que faz locução é ter um demo matador que a gente fala, porque é ele que vai te vender. Então essa é a sua meta. Não é equipamento, cara. Eu tenho alunos e tenho pessoas que entrar em contato que estão cadastrados nessa jornada que tem os melhores equipamentos. Mas ele não está conseguindo. É a crise, é um monte de coisa que coloca na cabeça e que não tem aquele sucesso que espera. Não, e tem um estúdio fodástico. A gente conhece vários locutores. O que acontece? Assim. Então, assim, equipamento não é a solução, cara. Entendeu? O que é a solução? Trabalhar a interpretação, ficar foda na locução, conseguir fazer o demo e vender, mostrar isso pro máximo de produtoras possíveis, para que você consiga caixa. Aí é isso que vai fazer você ter equipamentos melhores. Com certeza. Vai fazer você investir um pouco mais. Gente, não existe microfone bom e equipamento e pré e Avalon e valvulado se você não faz uma boa locução e se você não sabe vender o teu serviço. Não tem equipamento que te salva, meu amigo. Não tem, tá? Então é isso. E olha, eu falo o seguinte, nós temos aqui... A gente tem muitos alunos que travaram nos equipamentos. Sim. Né? A gente tem alunos que usam isso com desculpa. Não tenho cabine, então não vou treinar. Gente, tem que parar de dar desculpa, inventar conversinha.
Ai, mas eu só tenho celular. Ai, eu tô com inveja dos colegas. Ai, eu não vou fazer. Ai, eu tô desanimado nesse módulo, porque, sabe, é uma desculpa atrás de outra desculpa. E vocês têm que começar a entender, gente, que não precisa disso pra treinar. Você pode treinar com o seu celular, tá? Exatamente. Ontem mesmo a gente tava vendo se a gente ia achar um jeito de fazer o celular de microfone, né? Pra pessoa editar. Enfim, tem maneiras de fazer, gente. Você tem que tirar o pé do chão e melhorar a tua interpretação e investir nisso. E se vocês tiverem perguntas sobre equipamento e tudo mais, Jeff, uma coisa que eu quero que você fale é o seguinte: qual é o setup mínimo para começar? Cara, você precisa de um microfone pra gravar a sua voz, certo? Precisa de computador? Precisa de um computador. Que pode ser um Ou notebook. você tem um microfone que aceita Celular. gravar em lugares, por exemplo, em equipamentos mobile, né? Tipo No tablet. no iPhone, alguma coisa assim. Hoje tem microfones condensador que funciona. O Apogee é tem mais baratos Ah, mas também. o Apogee é caríssimo, Tipo, né? ontem uma aluna mandou pra mim um que eu gostei muito, quero comprar pra testar se a patroa deixar, porque eu quero comprar tudo. E... Chamando de patroa agora que foi essa. Fazer Meu uma moral, Deus, patroa, você vai levar uns tapas. Ó, Patroa. dá uma olhada aí, pessoal. Chama iRig Studio. Tem um iRig normal que eu já conhecia, mas esse é novo. iRig, é com I? É, tipo, iRig. tipo iMac. Como que é o nome? iRig. iRig. É tipo isso. Coloca aí no Google e coloca estúdio na frente que vai pro site do representante. E aí eu assisti um tutorial. É muito bacana. Ele é um pouco mais barato. Não é tão barato, mas assim, porque o dólar nessas alturas, na hora que esse dólar melhorar, deve baixar um pouco. Mas a qualidade dele é muito boa, cara, pelo que eu vi. Então, assim, e ele funciona com celular, com iPad. Se consegue achar iPad, pelo menos na época que eu comprei esse aqui, é um iPad 2 que a gente tem, antiguinho. A gente só usa pra colocar no teleprompt, tipo, colocar aqui pra gente olhar o texto, o roteiro e tal. Cara, custa R$300 usado. Então, R$300 você não precisa comprar um computador. R$300 mais o microfone você já consegue gravar. Não tô falando que isso é a forma profissional de fazer, mas não tem desculpa pra... eu não tenho um computador, custa R$2.000. Entendeu? Você consegue pegar um microfone desse, ligar num iPad e fazer uma gravação. Não vai ficar das melhores, mas dá pra fazer. A Débora perguntou, é possível gravar áudios com um gravador usado para radiojornalismo? Depende. Se você tiver um bom microfone... Sim, eu não aconselho usar aqueles microfones do gravador, sabe? Mas, se você estiver no interior, cara, eu comecei com dinâmico e fui, entendeu? Depende muito de onde você tá. A gente passa pra vocês coisas pra vocês faturarem mais. E pra faturar mais precisa de qualidade. Então tem que ser um microfone melhor, tem que ser uma acústica melhor, porque aí você consegue agregar valor e cobrar mais caro. Com certeza. Entendeu? Agora, se você estiver no interior, cara, interior, qualquer coisa vai. Carro de som, rádio comunitária, rádio local, isso aí você faz de boa, entendeu? Ó, tem uma pessoa de Belém do Pará, Ileana Mauês. Aqui o mercado é muito fechado em Belém do Pará. É difícil encontrar parceiros. Como encontrá-los? Bom, parceiros você tá dizendo pra gravar com as pessoas. Procura rádio local. Em Belém do Pará tem várias rádios. É uma capital. Você tá aí, comendo mosca. Outra coisa... Quando você for nas rádios, você pergunta daí, porque todo mundo se conhece. todo Pelo menos mundo se lá conhece. na minha cidade, eu conhecia todos que tinham estúdio. Porque eu mundo se conhecia, conhece. então o cara da rádio vai te falar quem tem Com estúdio, quem não tem. Não, é só você digitar no Google estúdio de áudio, estúdio de gravação em Belém do Pará. Amor, vai aparecer uma porque lista. É capital lá também, né? Vai aparecer uma lista pra você. Você tá comendo mosca. Sim. Gente, tem uma ferramenta que chama google.com. Não sei se vocês conhecem, mas ela é poderosíssima. Ela sabe mais que eu, mais que o Jeff, mais que você. Tudo que você digitar ali, você vai encontrar. Estúdios de gravação em Belém do Pará. Vai aparecer uma lista. Faz uma lista, pega o telefone, entra em contato com todo mundo, agenda um horário, vai lá fazer uma visita, tomar um café, fazer um networking. Se vira, tira o pé do chão. E a Ana tá perguntando, iRig Mic Studio, é esse mesmo? Não sei se é esse. O outro perguntou se é condensador. Ele é condensador. E o legal, cara, é que ele é 24 bits e grava em 48. Então, é profissional. O som é muito bom. É top. Eu fiquei impressionado com o som. Cabe na palma da mão. Que bom, amor. Legal isso. E funciona até no iPhone, Uma ótima sugestão para os alunos, né? É muito caro? Então,
Só tinha um Aquela. site, porque é meio Então, novo, é muito mas caro? tava 1.900. É caro? Mas assim, com o dólar que tá nessa altura, então ele deve custar, tipo, sei lá, 1.000. Ah, mas é caro, gente. Porque Sim. é caro. Mas É caro. é uma outra opção. Quanto que é o Apogee? Ele compara-se com o Apogee. O Mas Apogee vai quanto pra que 3 é o mil Apogee? daí, né? Então. Entendeu? É caro, mas quem sabe? Quem sabe Mas uma é só opção. um que eu lembrei aqui, pessoal. Vamos falar de coisas mais baratas daqui a pouco. E assim, gente, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Tem alguns equipamentos mais caros que eles são muito sensíveis. E se você não tem acústica legal, não é legal você investir no microfone sensível. Porque pra gravar no guarda-roupa vai captar muito barulho e o teu áudio vai ficar muito ruim. Então, às vezes, compensa você investir num microfone como esse aqui, ó, que é um Samsung C01U Pro ou um AT2020. Mas esse capta também. Mas não capta como um não Apogee. capta como um Apogee. Não capta como um Blue Yeti, que o menino ontem na live eu não sabia. Ele falou que é super sensível. Ele falou que ele não recomenda pra quem não tem acústica. Então, quem não tem acústica vai passar apurado com esse tipo de equipamento. Sim, quem tem um aluno nosso da turma 2, como que é o nome? O Carlos. O Carlos, ele tem... Também tem. Cara, Super sensível. a mãe dele tá lavando não, desculpa. Ele tá passando a vassoura lá na cozinha, ele tá na sala. Tá captando. Tem um quarto no meio e capta. Super sensível. Então, assim, quanto mais caro, quanto melhor for o seu microfone, mais acústica você vai ter que ter. Vi um vídeo de um cara que disse ser mais eficiente a porta da cabine com placas de espessuras diferentes. O que você acha, Jeff? Tipo 15 e 30. É isso que o Jeff fala, inclusive, né? Cara... Espessuras diferentes na porta. Gente, Espessura do que quê você tá da falando? espuma, do Sonex, eu acho. É assim, eu acho que vai depender Entendi. vai depender do tamanho da cabine, tá? Para essas espessuras. Porque depende da metragem da cabine para você calcular as espessuras do que você vai colocar dentro para rebater o áudio. Cara, não entendi sua pergunta. Na porta, Coloca amor, de é as novo aí. espessuras Então, das mas espumas. Tem espessura de compensado, tem espessura Não, é de... das espuma, amor. Certeza. De espuma? É, ter Cara, certeza. nem Placas de espessuras diferentes. Placas. Vai ser placa de espuma ou placa de Placa painel. Sonex. Cara, a minha eu não uso espessura diferente, não. E funciona. Não tenho muitas também. São, acho que, três na porta, bem separadas, assim. Eu acho que isso aí depende do tamanho da cabine, tá? É. Depende do tamanho da cabine. Se você usar o USB, melhor ainda, cara. Cada Você não caso vai é um precisar caso. Não é colocar cara, amor, muito. é Hermínia. Boa tarde. Eu queria saber, se eu não tiver essa cabine, como é que faz? Cara, faz uma cabine improvisada. No nosso curso o Jeff dá um modelo de cabine Mas improvisada. eu vou passar aqui Não, pra não, vocês, não, não, mais ou peraí, menos. deixa eu só falar que é com PVC e um tecido Já de falei pra ele, poliéster, tipo tecido de edredom. Tá, presta atenção agora. Eu vou passar essa sacada, você vai poder fazer aí. Vai no material de construção, compra 4 canos, mais ou menos de 2 metros. E aí você compra um cano extra de 2 metros. Corta ele 8 pedaços iguais de 1 metro. Vai dar mais Fala 4 devagar, metros, né? Só sei que você faz um caixotinho para você entrar dentro. Com 4 canos em cima, com um Tzinho para você ficar um quadradinho em cima de você. Ou pode ser um triângulo também, da forma que você achar melhor. E você coloca edredons por cima. Coloca 1 e depois coloca 2. Talvez precise de 3 se você tiver. E aí você pode montar só na hora que você vai gravar. E aí na frente você coloca um colchão de solteiro. E deixa um espaço de 10 centímetros. Isso na frente, assim. Na frente da cabine. E aí dentro você vai colocar o microfone. Então você vai falar pro colchão, só que ele tem que estar longe. Pelo menos uns 10 centímetros. Se ficar muito perto, ele abafa demais e corta as frequências. Então tem que deixar um pouquinho longe. Essa é a cabine que a gente fez dentro do curso. Lógico que tem mais detalhe. eu usei um Improvisada, tá, tecido. gente? É uma cabine improvisada. É uma cabine improvisada. Você vai gastar. Se você comprar o tecido, é um tecido... o nome é meio complicado, mas assim, é um tecido como se fosse o tecido do colchão, sabe? Ele tem uma espuminha e tem tecido dos dois lados. Como se fosse uma... É como se fosse Fibra aquelas de poliéster. coxas. É como se fosse aquelas coxas de coxinha, sabe, gente? Fininha, que tem umas costuras no meio. É tipo isso. Exato. Tipo pra patchwork, é tipo isso. Isso. E aí eu comprei... Isso, ele nem sabe o que é patchwork. Eu disse cachorrinho dormindo, né? Claro que não, amor. E aí a gente colocou, eu fiz uma tampinha, fiz bonitinho, a paradinha é top. E aí, quando eu vou gravar, no caso, quando eu fiz as aulas e gravei nela, tá até aqui, ó. Não dá pra mostrar, porque dá pra mostrar pelo celular, eu acho. E aí, quando vai gravar, eu coloco o colchão, coloco os edredom, porque aí o edredom segura mais ainda, porque se a sua sala for
tiver muito eco, se ela não tiver muito móveis, se ela tiver... Se você bater palma, ela fazer muito eco, você vai precisar de mais edredom ainda. Que não tem eco. E aí, cara, resolve. Eu mostrei lá no curso que você consegue gravar. Não vai ficar um estúdio profissional, mas é como eu disse. Dá pra gravar. É uma improvisação que você consegue entregar um bom trabalho. Com certeza. Tá? Ô, Jeff, eu tinha perguntado se eu posso usar o Ableton como edição, já que possui licença. Cara, você pode usar. Cara, eu já usei. Eu curto o Ableton. Se você usa o Ableton, usa o É Ableton. que ele é mais pra produção, mas ele assim, não é pra gravar voz, mas ele serve pra editar voz também. Ele é um software de edição, Então, serve. Se a você pessoa tem a manja- licença e ela sabe mexer, se vai fundo. Se você manja, cara... Amor, é menina, amor, é Débora. Você tá vendo, não é eu, pô? Cara. Desculpa, Débora. Então, cara, se você manja, é isso aí, cara, beleza. Como faz pra arrumar trabalhos? Tem algum site específico pra se cadastrar? Já falei hoje aqui desse site maravilhoso. Eu não sei se você tem conhecimento, mas chama google.com. Galera, é o seguinte, a primeira coisa, vou te dar, Liliquinha, vou te dar uma dica. Primeira coisa que você precisa fazer é ter um demo matador. Se você não tiver condições de ter um demo matador, o que é um demo matador? Não é um demônio, tá, gente? Se acalma. É um demonstrativo. Para de rir de mim. É um demonstrativo. Ele fica rindo de mim o tempo todo, gente. Como é que pode isso? Aí eu saio da câmera, Então, amor. virar um pouquinho As aqui, pessoas não me veem Vira um daí, pouquinho. amor. Eu tô loira. As pessoas precisam me ver, amor. Aí, pronto. Aí. Lilica, é o seguinte, você tem que fazer o seguinte, se você não tem condições de ter um demo matador, que é um demonstrativo da tua voz, com uma qualidade padrão Globo, uma coisa top, você faz o quê? Grava um comercial, grava um spot ou 2 spots de 15 segundos que demonstra o que você consegue fazer com a tua voz, pede para um produtor produzir para você num nível top para você apresentar o teu trabalho. Quando você tiver isso na tua mão, tem que ser a tua melhor locução, o que você faz de melhor. Quando você tiver isso na tua mão, que você tiver alguma coisa de qualidade para apresentar, você vai pro Google e digita lá, produtoras de áudio em tal lugar, produtoras de áudio no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em tal lugar, produtora de áudio, produtora de vídeo, entendeu? Animadores, você vai buscar oportunidades para o teu tipo de voz. E aí você pergunta para a pessoa se ela aceita ouvir o teu trabalho, se ela precisa. Enfim, é mais ou menos esse o caminho das pedras, tá? O nome é Google, viu, gente? E esse é um jeito legal de fazer, tá? Além das redes sociais e tudo mais, tá? Qual o melhor microfone para começar? Vai, Jeff! O melhor microfone para começar, Não existe custo-benefício. melhor, tá? Cara, eu acho assim... Um microfone legal, que é o que eu indico dentro do curso, barato, que eu acho que assim é o mais em conta e que já vem a placa junto, é o Samsung C01U Pro. Hoje não tá nada barato, né? Até o BM800, que é $18, Tá os caras custando no Mercado 300, Livre estão 400. cobrando 300, 400 reais. É um absurdo, mas é o Brasil. Então, por que eu falo desse microfone? Porque ele tem uma qualidade legal e ele Pra um já USB. já tem uma placa. Então é um custo-benefício ótimo. Você vai começar com uma qualidade bem legal e você não vai precisar comprar a placa. E ele funciona também com iPad. Então, legal. cara, nem computador você precisa. Boa Você opção. só vai precisar comprar um adaptador ali e tal. Esse aqui realmente é uma boa opção. E dos USBs, ele é o melhor Mais em custo-benefício. Não é que é o mais em conta. Tem vários no mercado baratinhos, só que a qualidade não é tão Então, mas profissional. esse é um que tem qualidade legal, razoável, que dá pra começar com um é o melhor custo-benefício do Exatamente. mercado. É esse Uhum. aqui. Até no curso eu coloco como isso. Só que aí é assim, com o dólar como tá hoje, os preços estão lá em cima. A Sol tá perguntando sobre cabine de alvenaria. É uma boa escolha? Olha, eu tava assistindo um vídeo ontem sobre acústica, e se você fazer uma cabine com tijolos 100%, daqueles tijolinhos de maciço, como que chama? Eu não sei como é que chama. aqueles Tijolinho maciço. de argila maciço. Ou cimento... Que não tem furo. Ou cimento 100% funciona. Você elimina até lã de rocha. Você Mas só vai sabe, precisar... Deixa eu falar. vai ficar mais caro, não vai? Deixa eu falar. Ela perguntou, tô Tá bom. respondendo. Tá bom. Assim, ele comentou que o grande ponto do isolamento não é você meter um monte de lã de rocha, é você isolar igual você tem a porta de um carro.
Então, se você construir uma cabine de cimento ou de tijolinho, que é 100% tijolo, ele vai ficar com uma densidade super grossa, certo? E aí você coloca uma porta que veda. Veda no sentido de não sair ar mesmo, sabe? De não sair nem... Aí você vai ter um isolamento. Aí depois é você só tratar lá dentro. Painéis, igual a gente sempre comenta aqui. Um bass trap, lá em cima um pouquinho de Sonex para cortar os agudos. Pra fazer. Entendeu? Dá pra fazer sim. Esse cara comentou, ele tava montando, nesse vídeo, ele tá montando um estúdio gigante, assim, coisa milionária. E aí ele fala que isso elimina mesmo a lã de rocha. Que às vezes você faz um estúdio construído de cimento e tal, e depois ainda você coloca a camada, não precisa, porque ali já tá isolando. Legal. O grande ponto é essa parada de você pensar num carro, ter aquela pressão ali de isolar mesmo. Ó, o Jaime tá perguntando o que é melhor, notebook ou desktop? Tem alguma... Na verdade, o notebook é um desktop, tá? Só que aí ele tá querendo saber computador ou notebook. É isso. Cara, notebook é melhor, essa leva pra qualquer lugar, né? Menos barulho, mais Olha, portátil, mas funciona com os dois. Nós usamos 2 notebooks desde quando a gente começou, tá? A gente nunca teve um computador grande porque faz muito barulho mesmo, tá? Então, pra nós, é muito mais silencioso os nossos computadores. A gente sempre trabalhou com... Sim, sempre trabalhou. Só que no nosso caso são 2 MacBooks, né? Daí também a qualidade antes a gente outra. tinha o Mac 2011, até ano passado. Começo do ano passado. Ano passado. Começo do ano passado. Final de 2017, a gente trocou os Macs. Não, começo do ano passado. E aí, a gente trocou para esse Mac 2017, 2018. Então, ele é mais fino. E os coolers deles é bem de boa, então ele quase não faz barulho. Se a gente fosse gravar com ele, até com o microfone perto dele, é tranquilo, porque ele é bem silencioso mesmo. Agora, já aquela versão de 2015, 2016, aquele mais grossinho, aqueles Mac, aqui ele faz barulho. Faz muito barulho mesmo, então, é complicado. Tem Mas alunos que estão sofrendo com isso de barulho de notebook mesmo. Não tem o que fazer, cara. O microfone capta mesmo. Olha lá, ó, Marcos Vinícius. O MXL 990 USB é bom ou melhor a T2020 mesmo? Cara, eu gosto do MXL 990, só que eu não conheci o som desses USB que lançaram agora recentemente. O Jeff teve um, Mas, teve um XLR. O MXL 990 e o 970 são muito bons. O tradicional, com cabo. Que não é USB. Se o USB tiver o mesmo resultado, cara... Explica para as pessoas. Deixa ele explicar, porque eu sei que tem um monte de gente aí que não entende. Explica para as pessoas qual que é a diferença quando você fala que é um microfone com cabo normal e um microfone USB. Explica para as pessoas, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que não tá entendendo patavina. Tá. O microfone que a gente indica é o microfone condensador. Que ele precisa de um cabo diferente. Qual é o modelo daquele cabo? Deixa eu falar, princesa. Não, eu vou perguntando, você vai explicando. Então vai, didaticamente. Ele precisa do quê? Ele precisa de um cabo diferente e aí ele vai ser conectado numa placa de áudio. O que faz? Ele precisa de uma alimentação para ele funcionar. Por isso que ele precisa desse cabo. Esse cabo é ligado na interface de áudio que gera essa alimentação. Que é totalmente diferente de um cabo normal, tá, gente? Não. É 3 pininhos. Não, é diferente. Tem 3 pininhos. O cabo é diferente. Não é um cabo igual esse daqui, USB. Sim, é um cabo balanceado. Exato. Falou a palavrinha, balanceado. Tá vendo, meu povo? Como é diferente? E aí esse cabo liga na interface e a interface manda essa energia para ele e o microfone liga. Essa energia deixa ele muito mais sensível. Então, você vai captar muito detalhe. Por isso que a gente indica condensador, porque aí a sua locução vai ficar realmente encorpada, bonita, com brilho, e esse microfone é que vai gerar isso. Só que, consequentemente, ele vai captar os sons do seu ambiente. E por isso que a gente fala que você tem que cuidar da acústica ou ter uma cabine. É o seguinte, gente. A placa é um Phantom Power, que se costuma dizer, né? Que ele vai gravar em 48 volts, não é isso? Exatamente. E essa interface vai gerar esses 48 volts para ligar o microfone. O microfone USB, o que acontece? Ele já vem com essa plaquinha embutida dentro dele. E aí ele recebe a energia aqui da USB, liga essa placa como se fosse uma interface e alimenta o microfone, que faz logo a conversão dentro dele mesmo. Por isso que a gente não gosta muito de microfone USB, porque, como eu falei de manhã,
uma interface, ela tem toda uma mecânica, uma construção para fazer esse tipo de trabalho e custa caro. Custa caro assim, né? É um bom dinheiro que você investe. Um microfone USB que é muito barato, que ele já tem tudo isso, cara, só de pensar assim, você já vê que não tem tanta qualidade de construção. Então, provavelmente, o som também não vai ser de muita qualidade. Então, Sim. dê preferência, se você puder investir, numa placa e no microfone. Se você não puder, como eu falo, vai no Samsung, que ele é uma boa pedida, mas tem vários outros no mercado. Exatamente. Tá? Eu indico o Samsung porque eu tenho, sempre tive E a e qualidade eu conheço é ele. legal. O Ricardo falou que nós somos atrapalhados e que a gente teve sucesso e que ele crê que ele vai conseguir, porque a gente é atrapalhado, se a gente conseguiu... Olha, Ricardo, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu conseguir, Exatamente. qualquer pessoa consegue, tá? É o que eu digo, gente. Se eu conseguir, meu amigo, qualquer pessoa... Eu comecei com 37 anos de idade, eu não sabia o que era Wave, eu não sabia o que era MP3. Até hoje eu não entendo muito de equipamento, mas eu sou foda na locução. Então, assim... Minha dica pra você é que você também seja foda na locução, porque aí com certeza você vai conseguir, tá? É isso aí, meu. E bora pra cima. Mas se eu conseguir, qualquer um consegue, mano. A Nádia, eu nem acreditava nela, cara. Eu falava, amor, você é boa, vamos fazer. Que boa investe. porra nenhuma. Demorou, eu achava que eu cara, era um zero. Demorou pra ela... Mas depois, eu sabia que isso ia acontecer. No sentido assim, eu sabia que ela era foda. Eu conheci ela e me apaixonei por ela por isso. Então, assim, eu sabia que na hora que ela vestisse a camisa, não tem assim quando você veste a camisa, que você fala assim, deixa pra mim, bate no peito aqui? Eu sabia que ela ia destruir. Só foi questão de tempo. E depois, foi assim, ó. Gente, mas a gente é atrapalhado mesmo, né, amor? Mas é por isso que a gente se conecta com as pessoas. Porque as pessoas se identificam com a gente. Aquelas pessoas que não peidam, sabe? Essas pessoas pra mim não têm valor. Porque pra mim todo mundo caga, todo mundo peida, todo mundo fede uma hora do dia, entendeu? Todo mundo tem bafinho na hora que acorda. E é isso aí, cara. Tamo junto. Fica roxo de vergonha. Aí meu marido vai ficar roxo de vergonha agora. A Adriana perguntou, BM800 é bom, gente? Ele vai falar que é, e eu vou falar, é uma bosta. Ó, eu posso te dizer porque eu tenho um. Olha É aqui. dourado, gente. Olha que beleza. Ele é douradão, ele tem um peso... Vou fazer um review do microfone. Ele tem uma característica boa, um peso legal, a estrutura é muito boa, reforçada e, além de tudo, ele é dourado. Olha a cápsula, chega, brilha. Vai, amor, fala. Cara, ele é um microfone de $18. Então você pensa aí que é um microfone de $18, entendeu? Ele tá querendo dizer pra você que é uma merda. Não, mas ó, não é uma merda. O microfonezinho é legal, dá pra você começar. Não dá. Dá pra você gravar pro interior. Tem como você estar me atrapalhando agora. Amorzinho, ó, eu posso falar a verdade, gente? Jeff, faz de conta que você não veio. Deixa eu falar, cara. Fala. Tá sendo chato, não tá legal. Fala, amor. Ó, esse microfone a gente usa pro podcast. Quando a gente montou o podcast, a gente queria dar aquela impressão de rádio, de um programa mesmo. E a gente falou, vamos comprar 2 microfones daqueles de mesa e tal. E a gente olhou no mercado, é super caro. A gente queria um Shure, aquele Shure top que usa nas rádios. Só que, cara, é 3 mil cada microfone. Eu falei, gente não tinha esse dinheiro. Não tem condição de fazer não, isso. A gente não vai tinha. fazer daí. Aí a gente foi e achou esse microfone, mas eu nem conhecia ele. Eu fiquei mais interessante pelas estruturinhas que ele vem com 2 pedestal de mesa, que vem com pop filter, vem com essa espuminha. Aí eu falei, a gente coloca a espuminha aqui, ninguém vai ver que é um microfone baratinho. Se você vê no podcast, você acha que é um microfone top e tal. E na verdade é esse microfone aqui, BM800. Cara, ele tem uma ambiência muito legal, baixo nível de ruído. Tem um aluno que tinha ele e comprou um AKG P420, que é igual o nosso que a gente tinha quando a gente começou aqui no mercado regional. A gente usa ele ainda, na verdade ele tá guardadinho, mas a gente tem ele ainda. E ele mandou pra mim o áudio dos 2. Eu não tinha gravado ainda, eu já tinha gravado com esse aqui, mas nunca tinha testado, assim, comparando com nenhum microfone. A gente só usou no podcast. Se você ouvir nossos podcasts, é o som dele. Ele grava legal, ele só tem um médio irritante. Irritante, assim, ele tem uma frequência que ele é muito alta. Aí, o que é legal fazer? Baixar um pouquinho esse médio. Só isso.
E dá pra fazer. Você não vai conseguir gravar pra uma capital, pra um regional, sabe? Lugares maiores, mas interior você consegue fazer sim. Consegue começar com ele sim. Tem pessoas que falou pra mim que gravam em São Paulo com esse microfone. Eu não recomendo porque ele Mas não é USB. Não é profissional nesse ponto, mas dá pra você começar. Eu ainda vou fazer alguns vídeos sobre ele, comparando até com outros microfones, tá? Tá vendo, gente? Esse é o pininho que o Jeff falou, que vai no cabo. Tá vendo? Tá, só que é o seguinte, essa versão é a versão condensador com cabo. Daquele cabo que ele falou, que é o... Amor, você tá indo... tem que ser aí. Ó, você precisa de uma placa. Se você pegar ele e ligar direto no computador, não compensa, funciona. O som fica horrível. Então, tá? é por isso que eu tô dizendo, se você vai comprar um microfone desse aqui... e vai ter que comprar uma placa cara pra ficar bom o som, compensa você investir no microfone USB melhor. É só isso que eu tô dizendo. Não concordo com você. Não compensa? Compensa comprar esse e uma placa boa? Por que eu falo isso? Eu falo assim, se você tem um dinheirinho e é o único dinheiro que você tem, investe na sua acústica. O que é investir na acústica? Cara, não tenho quase nada. Me faz uma improvisada. Tem um pouquinho mais, faz uma... simples. Quando eu falo simples, é uma parede simples, só o compensado fechado e você trata lá dentro. Aí, se você tem dinheiro para investir mais, faz uma igual a nossa. Se você entrar nos destaques da Nádia, você consegue ver. Dentro do nosso curso, a gente disponibiliza o nosso projeto, as medidas, tudo que vai. Eu tenho um vídeo que explica tudinho. E você compra uma placa usada, baratinha, 400, 500 reais. E você compra um microfone desse aqui. Você não tem dinheiro, tá? Por quê? Porque isso aqui com uma acústica é aceitável. Se você comprar um Samsung e não tiver acústica, não vai resolver. Entendeu? E aí, isso aqui é um passo para você comprar outro microfone. Você já vai ter a placa, você já vai ter a acústica. Então você pode comprar um Neumann se quiser, que você vai ter estrutura para gravar com o Neumann. Lógico que você não precisa comprar um Neumann, mas é só um exemplo. Se você tiver um microfone bom e não tiver uma acústica, vai ficar ruim. Por que eu tô falando isso? Esse aluno nosso mandou os 2 microfones para mim, o áudio. E o AKG P420 tinha mais ambiência que esse aqui. Porque ele capta mais. A qualidade é melhor, lógico, né? É um pouquinho diferente ali, você sente claramente. Só que esse aqui capta menos ambiência, menos ruído. Amor. Menos. Meu amor sempre me corrige. E aí você tem um som, pra quem tá começando, que não tem acústica, melhor. Tá, então, por isso que eu falo, cara, primeira coisa, invista na acústica. Mas eu quero perguntar uma coisa. O som desse daqui comparado com esse daqui? O Samsung é melhor. Ah, graças a Deus, senhor. Mas não é tanta diferença, porque esse aqui é um condensador também. Mas sabe por que eu falei do Samsung? Eu falei do Samsung porque aquele pessoal da dublagem recomendou o Samsung. É por isso que eu falei. Gente, sabe por que eu falei do Samsung? Porque o Samsung é uma marca conhecida. E aí ele te dá um pouco mais de credibilidade, só por isso. Então, mas aqui a gente não tá falando... Não pela qualidade de áudio. A gente não tá falando de entrar no mercado com esse microfone, pelo amor de Deus. Não entendam que isso daqui é pra entrar no mercado e que nós estamos recomendando isso. A gente não recomenda isso daqui. O que eu tô falando é que se você pegar uma paradinha dessa pra você começar e ganhar os seus primeiros trabalhos, pra você investir em outro microfone, dá. É isso que eu tô falando. Também concordo. Mas a gente não recomenda, tá? O Jeff não recomenda isso daqui pra começar. Tanto que eu não falo desse microfone no nosso curso, mas tem vários alunos que compram porque não tem condição de investir agora. Dá pra começar. E eu falo, cara, pra começar dá. Dá. Eu comecei com um que era pior. Gente, dá, gente. O Jeff começou com um de cantor, né, Jeff? Como que era o seu? Era um Behringer dinâmico. Péssimo. Tipo, cara... E fazia, entendeu? O AKG Perception é muito sensível. Muito! É muito. Cara, eu soltava um pum, ele captava. Pra você ter noção, tá? A gente tem o 420 e a gente comprou o Neumann. O Neumann é Neumann e ele capta menos do que o AKG. Não, o Perception, ele é P por causa disso. Ele foi feito pra isso. O volume do AKG é mais muito. Do que o Neumann, cara. Ele é muito, tá? O Adriano França tá perguntando, qual software vocês usam pra gravar a voz e também pra mixar com a trilha? A gente indica o Reaper, tá? Mas a gente usa o Pro Tools. Curso, mas a gente usa o Pro Tools. E dentro do curso a gente fala dos dois. Só que como a barreira do Pro Tools é um pouco maior, a gente indica para quem está começando, que não quer investir e comprar,
o Reaper, porque ele tem um acesso gratuito de 2 meses e ainda ele deixa você usar mais um pouquinho. E ele custa só $60. Então, assim, vale muito a pena, é um ótimo software e você consegue fazer tudo como no Pro Tools. Voltamos, Instagram. Tá? Então, cara, é só entrar ali, Reaper, REAPER no Google, que vai aparecer o site primeiro. É só você instalar e testar. É bem massa, cara. Tem vários tutoriais no YouTube e tudo mais. Fala da cabine de audiometria. Você vai deixar eu falar? Claro, meu amor. Então, a cabine de audiometria, qual que é a construção dela? Ela tem menos material, ela é mais fina. Então, ela é feita para fazer exames. Então, ela é mais sensível. Se você olhar no Mercado Livre, ela usa compensadinho fininho. Então, assim, cara, é super... Sei lá, para não dizer uma palavra descartável, é muito forte, mas por exemplo, o carinha que faz as nossas cabines aqui, que eu tô fechando uma parceria para vender essas cabines, para ele fornecer para os nossos alunos, ele falou que com aquele MDF ela vai empenar com poucos anos. Então, porque é muito fino. Então, assim, essas cabines de audiometria, a mesma empresa também fabrica para locução. Ela é mais reforçada, ela tem mais lã de rocha, ela é mais grossa, entendeu? É outro trabalho. Mas você fala para mim, dá para fazer, Jefferson? Dá. Só que você talvez vai precisar colocar um bass trap, vai colocar um painel, alguma coisa, porque o som não é 100%. O que é bass trap, amor? O bass trap é um absorvedor de grave, é como se fosse um esconderijo de grave. Que fala. Legal. É uma armadilha para graves. Uma armadilha para grave. E aí esse grave não ressoa, ele vai passar por lá, a lã de rocha vai absorver e ele não vai refletir. E isso ajusta o som da sua cabine. Como a gente fez na nossa, se você olhar lá no destaque, você vai ver. Então aquilo lá nada mais é do que painéis de lã de rocha que absorve na hora que o som passa ali. Então, sobre o SoundForge, a gente não recomenda nenhum software pirata. Então, se você está usando ele pirata, a gente não recomenda. Agora, se você comprou o SoundForge e você só sabe trabalhar com ele, ok, tá? Cara, software é aquela coisa. Você faz no que você mais curte. Mas a gente não recomenda nenhum... A gente fala do Reaper porque ele é super top. E dá pra usar muito tempo de graça, né, amor? E você consegue usar sem precisar fazer nada pirata, legal. Instalar coisa no seu computador errado, entendeu? Por isso que a gente indica ele. E ele é quase um Pro Tools da vida. O Jonas perguntou, os difusores que colocam em cima do microfone, funciona? Atrás, né, ele quis dizer. Esses difusores funcionam somente em salas tratadas. Se você colocar ele numa sala que tem eco, ele só vai amenizar pouca coisa e não vai resolver. Por quê? Porque o microfone é sensível, ele capta do ambiente. Mas se você tiver uma sala tratada e você tem pequenos probleminhas, por exemplo, tem um médio que está ressoando, mesmo com a sala tratada, está acontecendo com alguns alunos que fecham a sala com Sonex e aí ajuda. Ontem a gente estava numa live, ontem que foi a live da Simone, né? Ou foi antes de ontem? Ontem. E ela usa lá, porque ela tem uma sala tratada e mesmo assim ela usa. Aí sim vai funcionar legal. Sim, com entendeu? certeza. Ó, a Dani perguntou o seguinte, eu consigo tratar o quartinho da despensa que eu tenho no AP acusticamente, que fique perfeito? Quanto seria isso? Não sei as medidas, mas não passa de 2x2. É uma medida legal, né? É uma medida perfeita. Perfeita, 2x2. E é perfeita, não é perfeita. Mas é uma boa medida. Eu conversei com o Nick da Audman essa semana numa consultoria sobre produção de spot e tal. E aí a gente falou de acústica e tal. Eles, estúdios grandes, principalmente de São Paulo, produtoras, essas produtoras da Globo que fazem produções em nível nacional, eles não gostam de cabine. Eles gostam de ambientes mais abertos, um som mais vivo, uma parada fica mais... diferente. Aí ele falou que o mínimo que ele faria, que ele gostaria, é de 2x2. E aí a estrutura tem que ser igual ao do estúdio dele. Tipo assim, aí é parede duplas, que é duas paredes. Com espumas flutuantes. É uma parada louca. Mas ele disse que essa medida é o mínimo de um... aceitável. De um sucesso, de um estúdio top. Tá? Então,
pra você é uma medida perfeita. A Bela perguntou o seguinte... A gente ainda vai fazer uma cabine assim, 2x2. Ó, a Bela perguntou, se eu fizer uma mini cabine só em volta do microfone, adianta? Que seria, no caso, não é uma mini cabine, é uma caixinha acústica, né? Em volta. Assim, depende muito da sua sala. Se você tem uma sala que tem bastante móvel, tem uma nossa aluna, Paula, ela tem uma sala que ela acho que ela gosta muito de leitura, ela tem uma dispensa gigante de livros. Uma estante de livros. É, gigante. Tipo uma bibliotequinha, né? Isso, então isso ajuda demais. Então, nesses tipos de sala que não tem muito eco ou reverb, que tem bastante móvel, prateleira, estante, vai ser legal. Agora, se a sua sala for que nem a nossa, abertona, você tá sentindo que tem um eco aí, né? Um reverbzinho que é da sala mesmo. Cara, não vai funcionar tanto, entendeu? Vai amenizar. Se a sala for muito eco, não vai adiantar nada. Pra você ter noção, aqui nessa sala eu fiz a cabine improvisada, ela tem uma estrutura, eu tive que colocar mais um edredom, mais o colchão na frente, porque mesmo assim dava um reverb. Se ela fizer essa redoma e gravar dentro do guarda-roupa com bastante roupa, Pode legal? Pode ser que é legal. Se você fizer essa redoma e você gravar no guarda-roupa com bastante roupa em volta, o edredom por cima. Pode ser que funcione bem. E numa sala com bastante livro em volta, bastante coisa, igual a Paula, numa biblioteca com bastante móveis, bastante enfeites e coisas, pode ser que rebata, seja legal. Mas você tem que testar, não tem como a gente saber. Cada caso é um caso, né? Bom, eu acho que tá na hora da gente começar a encerrar. Jeff, quais as últimas considerações sobre esse negócio de começar com pouco, com equipamento simples? Tô amando o curso, a Bela falou. Módulo 4 é um desafio que nos enche de orgulho quando conseguimos instalar os plugins. É isso aí. Pra mim também é super desafiador. Cara, é muito massa ver as meninas se superando. Virando expert no Reaper. Ah, meninas! Nós vamos dominar o mundo, meninas! Eu sei quanto demorou pra menininha começar a mexer no software. Mas eu sou uma vencedora, guerreira para caralho. Eu consigo essa porra. Vocês me dão muito orgulho, porque é isso aí. Por isso que eu quis colocar lá pra qualquer pessoa mesmo, cara. Até minha irmã, até meu sobrinho. Meu sobrinho não tem idade ainda. Mas o seu sobrinho, eu acho que conseguiria gravar. No nosso curso, gente, ele faz um beabá do zero mesmo, que é pra qualquer pessoa conseguir. Até nossa mãe consegue, né, amor? Com certeza. Minha mãe não sei, mas a sua provavelmente. Sua mãe é boa de tecnologia. Eu acho que ela consegue. Consegue, minha mãe, meu Obrigada, pai, Nádia. A gente tenta, tá? A gente tenta... Sabe o que a gente tenta fazer com vocês? A gente tenta ser as pessoas que a gente precisava quando a gente começou. Porque, cara, foi muito difícil começar sem ajuda. A gente só teve o Ricardo. O Ricardo ajudou como ele pôde, né? Um querido. E mesmo assim, gente, a gente não teve 20% das informações que você tem hoje. É o que a gente fala. Quando a gente teve com o Ricardo, foi uma consultoria de 8 horas. Foram 8 encontros. É como se fosse uma mentoria. Só que assim, não teve curso, não tinha nada online. Ele falou, muito a gente difícil. teve algumas anotações. A gente anotou no papel. Mas depois, cara, era por nossa conta. Sim. Então, assim, cara, um curso online, você vê, você revê, Exato. você vê, você revê. Daqui 3 meses, quando você pegar um trabalho, você não tá dando conta, você volta lá no curso, você assiste, você vê aquela interpretação, você vai lá. Cara, isso... Beijo! Até mais, tá? Beijo, Obrigada até a todo amanhã. mundo! Bora!